7h40, terça-feira é dia de Alexandre Arce com a gente aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Tudo certo? Bom dia, Alexandre. Olá, Tebas. Bom dia, ouvintes. Muito importante falar de temas que a gente escuta no noticiário o tempo inteiro. Muitas vezes pensa que estamos imunes, mas hoje a gente vai trazer algumas informações importantes para a gente possa ficar muito de olho. É interessante mesmo, às vezes são termos técnicos, né? As pessoas nem entendem muito bem ou acham que não vai influenciar no dia a dia. E hoje vamos falar do corte de gastos, né? O pacote de corte de gastos que foi apresentado no final da semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoje, terça-feira, inclusive, no Congresso Nacional, o plenário do Senado vai fazer uma avaliação sobre esse tema importante. Vamos falar um pouquinho sobre as mudanças, né? Como o pacote de corte de gastos pode impactar no nosso dia a dia, né, Arce? Sem dúvida nenhuma. Como a gente falou, isso fica no noticiário nacional. Muita fala, muita discussão e pouca efetividade no entendimento do nosso impacto, né? Mais cedo um pouquinho, o Diego estava questionando um pouco o posicionamento de como é utilizado os orçamentos financeiros, né, do governo, e isso impacta no nosso dia a dia. Você está sendo bondoso, viu, Alexandre? Eu estava fulo da vida no ar, pistola, né, falando quão absurdo é esse esquema de emendas parlamentares que acabou virando. E isso impacta no nosso bolso, apesar de parecer que está muito distante, está vinculado somente aqui ao Congresso, mas automaticamente a ponta é a que sofre mais. A gente vai tentar detalhar um pouquinho quais seriam ali os pontos que vão impactar no dia a dia, para que nós, como eleitores, possamos estar muito atentos ali nas próximas eleições também. E Arce, pode ter influência, por exemplo, só para a gente pegar um exemplo aqui, no salário mínimo e nos benefícios, que existem vários aí? Um dos pontos, né, de redução seria no aumento que normalmente acontece anualmente do salário mínimo. Eles vão começar, né, a proposta enviada para o governo, que o aumento vai ser limitado a 2,5% acima da inflação. Qual um ponto muito importante? A gente fala, mas se vai ter a proteção do meu dinheiro, vou ganhar 2,5% a mais, mas quando a gente fala de inflação, a gente fala de um item, um termo técnico, avaliado de maneira generalizada. Quando a gente fala de uma inflação real, ela é totalmente divergente. O que a gente percebe? E se você parar para fazer uma análise rápida, você percebe que aposentados, que também vão ser impactados nisso, perdem qualidade de vida ao longo dos anos. Quem não tem alguém dentro da família que lá atrás era autossuficiente financeiramente, depende somente do INSS como fonte de renda e percebe que ao longo dos anos outros familiares têm que acionar e, enfim, contribuir também para uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, isso já seria um primeiro impacto aí que tanto toda a população que hoje recebe, né, a base de trabalho através do salário mínimo vai ter esse impacto e principalmente para os aposentados também. Arce, como é que fica a situação do abono salarial e da aposentadoria militar em relação ao corte de gastos também? Também foi trago, né, a sugestão de limitar o valor, que até então era de R$ 2.824 um abono. O que é um abono salarial? Para quem recebe até 2 salários mínimos, recebia como se fosse um 14º salário, justamente para estimular e facilitar essa gestão orçamentária familiar. Mais uma vez, o governo, e algo importante, Teba, só dar um passo atrás, o governo funciona como uma família. Ele tem recurso limitado e ele tem que definir prioridade dessa utilização desse recurso. Se ele utiliza mal, alguém vai pagar por isso. Se eu tenho um filho que não me dá trabalho, um filho que estuda sozinho, busca ali as melhores estratégias, não gasta muito dinheiro. E do outro lado eu tenho um gastão que não quer fazer nada, só quer as coisas da moda, enfim, eu vou deixar de olhar para um lado para favorecer outro. E o governo tem que olhar dessa mesma forma. Ou seja, hoje, por um desastre, ou muitas vezes por uma condução não tão positiva do nosso dinheiro que é pago através de imposto, ele vai ter que cortar na nossa carne. Como a gente começou falando, o salário mínimo sendo limitado, o aposentado tendo essa questão, e do abono agora salarial também reduzindo para quem ganha não mais até 2 salários mínimos, mas sim até R$ 2.640. Já que você fez essa comparação aí do governo com as nossas famílias,
vale dizer, então, que cada um tem que dar a sua contribuição também, então, nessa família, hein? Não sobra ninguém, todo mundo tem que contribuir para o corte de gastos, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que nós, como eleitores, Diego, a gente tem que estar muito atento a essa visão para onde tem sido investido o nosso dinheiro. O outro ponto também dentro desse corte de gastos vai vir na área de educação e saúde, aonde vai ter uma diminuição de valor para ambos os lados. Fala-se também na emenda parlamentar, que isso também vai ter um olhar, mas um olhar muitas vezes não tão forte e agressivo da forma que teria que ser. Então, acho que todo esse recurso que o Brasil consegue captar anualmente através dos impostos poderia ser utilizado de uma maneira mais transparente e mais efetiva, principalmente para a nossa população. 7 horas e 47 minutos, Arce, e quando o Haddad foi lá e, enfim, apresentou o pacote de ajuste fiscal, um dos pontos que chamou bastante atenção em relação à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, uma proposta que gerou polêmica, especialistas, enfim, fizeram uma avaliação. Qual que vai ser o impacto disso? Também tem taxação, né, em relação a quem ganha mais de R$ 50.000, é por aí, né, Arce? Eles estão tentando fazer uma modificação de quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais. Na prática, realmente pode trazer ali uma efetivação de mais equilíbrio dentro dessas cobranças. Mas fica muito simples e muito raso somente trazer esses números sem entender algo super importante. Por exemplo, todo mundo que está nos ouvindo, final de ano, já faz uma preparação de toda a documentação para que no ano seguinte traga ali o ajuste de imposto de renda. E tem uma série de questões que não são corrigidas. Quem nunca teve que fazer a venda de um imóvel e quando foi olhar o imóvel nunca teve a atualização do valor e teve que pagar algo mais caro por um pequeno detalhe da nossa legislação tributária. Então, acho que é aproveitar esses momentos, a população está muito atenta, entendendo que isso vai impactar no seu bolso, para que a gente possa cobrar nossos parlamentares para que o dinheiro seja bem usado e que a gente tenha mais qualidade de vida, uma vez que hoje a carga tributária brasileira é altíssima, influenciando diretamente na nossa qualidade de vida financeira. 7 horas e 48 minutos, Alexandre Arce com a gente aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Arce, é um tema técnico, né, e que você está conseguindo aqui esmiuçar ele e trazer para o nosso ouvinte de maneira bastante didática, o que é muito importante. Dá para chegar a alguma conclusão de todo esse pacote de ajuste fiscal ou não? Tem. O governo agora precisa economizar. Obrigatoriamente, porque é uma família da qual está endividada e se continuar da forma que estiver, vai para solvência, ou seja, não vai ter mais capacidade de organizar o seu dinheiro. Isso impacta fortemente em todas as matrizes econômicas do Brasil. Então, nesse momento de economizar, a gente tem que olhar todos os lados, como o próprio Diego falou. Não adianta a gente focar somente um e deixar a torneira do banheiro aberta. Então, acho que é um momento, sim, de toda a população entender como é importante esse noticiário, como é importante essas pautas nacionais, porque ao final de tudo isso, se não tiver nenhuma intervenção, cobrança, eles vão tirar de onde é mais confortável. E normalmente é mais confortável de tirar de toda a população do que o uso próprio. Então, mais uma vez, eu acho que quanto mais informação, entender como funciona essa dinâmica do dinheiro na nossa vida, facilita, Tebas, para que lá na frente a gente pode ter qualidade, educação, estradas, seguranças, automaticamente esse dinheiro que hoje muitas vezes eu tenho que colocar dentro do meu orçamento diário poderia ser cobrido por uma despesa do próprio governo. Alexandre Arce, que todas as terças-feiras está conosco aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. O Arce, que tem uma corretora, comanda uma corretora aqui em Brasília, que tem uma novidade. Pode contar para os nossos ouvintes, por favor, Arce. Que legal, que legal. Tem um escritório de investimentos, né? Eu trabalho nessa área há muitos anos justamente para tentar trazer mais qualidade através disso. Até então a gente era vinculado à Guide Corretora, mas ela foi adquirida pelo Safra. Então a partir de agora a gente está justamente, né, municiando e junto a deles para que a gente possa cuidar bem do dinheiro, para que lá na frente todo mundo possa ter uma qualidade de vida muito forte. Gente, só tem colunista chique, viu, Rafael Tebas? É chique demais. Se o nosso ouvinte quiser te achar nas redes sociais, como faz, Alexandre Arce? Alexandre Arce no Instagram, acho que é uma maneira mais fácil, simples. Manda lá suas dicas, dúvidas, informações ou qual o tema ali para a gente possa falar
nas nossas colunas ali, toda terça-feira, 7h40. E é uma alegria ter o Alexandre Assi aqui todas as terças-feiras, viu, ouvinte? Porque a educação financeira, ela se popularizou, isso é verdade. Mas não adianta só se popularizar, tem que se popularizar do jeito certo, né? Você tem que ouvir as pessoas certas, as dicas certas, com o pé no chão, né? Com ponderação. E não essa coisa de encher o corpo de joias e ouros e cordões e aviões e carros e dizer que você vai ficar rico em 2 dias, porque isso não vai acontecer, viu? É muito difícil que isso aconteça. Cola no Alexandre Assi que seu caminho financeiro tá mais fácil, mais tranquilo e mais suave. Alexandre Assi, até semana que vem. Eu que agradeço, Diego e Tebas, e lembrando sempre, mais cor para o seu dinheiro.